que remeter a burocracia para o lado que queremos que exista inércia e libertar o outro lado que queremos que funcione. Isto é, toda a burocracia agora recai sobre os professores e reduz a autoridade. Como a escola não tem que reproduzir o que é a sociedade, as outras instituições, eu penso que se pode ponderar a hipótese de a burocracia no sistema de ensino ser deslocada para o lado dos alunos prevaricadores e dos respectivos encarregados de educação. Isto é, se o professor atua pela palavra, ele porta-se mal, rua, o professor limita-se a marcar falta, penso que tem de se pensar na possibilidade de ser o aluno que se sente injustiçado, com o apoio do delegado de turma, do encarregado de educação, da associação de pais, da associação de estudantes, por hipótese, ser o aluno a mover todo este processo burocrático. E não a escola. E não a escola. Ser ele a apresentar queixa fundamentada, ser ele a fazer mover todos os trâmites burocráticos, ser ele a cumprir prazos, ser ele a convocar testemunhas. Ou seja, o que se está a defender é a colocação do ónus da responsabilidade no aluno. E se a filtrar muitos problemas e a libertar os professores para outro tipo de atividades, e nós íamos perceber rapidamente que às vezes há alunos que são penalizados, são expulsos da aula por uma situação pontual, mas se eles percebem que os professores têm poder para isso, fazem isso uma vez e tendem a não repetir. E mais rapidamente íamos perceber quais são os casos pontuais daqueles alunos que têm problemas com todos os professores. Sim. Quando há bocado falei de burocracia, não era esta burocracia disciplinar. É uma que eu presumo que ainda é mais perversa, que é uma papelada para mistificar o desconhecimento dos alunos. Eu tenho ouvido as pessoas dizer que passam horas, uma data de pessoas à volta da mesa com papelada. Aquilo que se fazia na caderneta, se calhar do seu tempo, não sei. Está a falar da avaliação, não é? Da avaliação. Exato, é para mistificar a ignorância. Mas isso rouba tempo aos professores, rouba tempo às aulas, rouba energias e para enganar o aluno e a sociedade, porque depois é para passar sem saber. Porque é isso que se quer. Porque se quiser avaliar um aluno rapidamente e uniformemente, dá-se-lhe um exame. Não se anda a perder tempo com reuniões e com burocracias. No seu tempo, provavelmente, ainda permanecia a caderneta. Era ali que o professor anotava os seus juízos sobre o aluno. Quer dizer, é desta burocracia que eu acho que é pior que essa. Porque essa eu estou convencido que os professores não fazem nada. A não ser que sejam insultados até à última casa. Mas eu estou convencido que os seus colegas, e eu se fosse professor provavelmente também não, disciplina era rua e ponto final, não fazia queixa nenhuma. Porque isso deve ser um horror. Uma senhora que sai de sua casa, leva 3 horas para chegar à escola, teve que levar os filhos antes, teve que comprar mercearias num supermercado e que chega à escola e depois vai tratar disso. Esta senhora não tem paciência agora para estar a tratar disto. Agora, disto não pode livrar-se desta burocracia a que eu me referia. Disto não se livra. E esta é uma mistificação pior. Vamos à organização dos currículos? Temos de avançar para a organização dos currículos. Mas esta questão da burocracia para aqui na avaliação é importante, porque é assim. Voltamos ao que é fundamental. As relações entre a escola e a sociedade precisam de ser relações de confiança. E essas relações de confiança passam por símbolos que têm a ver com o sistema de avaliação. Isto é, nós temos de pensar num sistema de classificação, para além da questão dos exames, num sistema de classificação dos resultados escolares que seja estável do primeiro ciclo até, eu digo até ao doutoramento, até ao fim do... Um sistema estável, que seja simples, que seja claro. Isto é, só há fundamentos para haver credibilidade se as pessoas, qualquer pessoa de senso comum, perceba o que é que a escola está a avaliar. Agora vejam o que é que se passa nesta burocracia do sistema de avaliação. Nós temos uma burocracia quantitativa. Vejam o que é que acontece. Há os níveis de 1 a 5, há a percentagem de 0 a 100 e depois já os 0 a 20 valores. Qual é a diferença desses 3 patamares de níveis? Como é que é? Só essa pergunta explica porque é que isto é inútil. Isto é, nós temos que optar por um sistema simples. Na escola ou na aula?
na avaliação dos resultados escolares. Veja, 1 a 5 é até ao 9º ano, não é? Sim. E depois o 0 a 20 valores é a partir do 10º. E depois a percentagem pode ser usada em qualquer destes... O que eu perguntei é se é um professor, se é a escola, se é o distrito... É o sistema. Não é isso, o sistema consente isto. Isso é nacional? É nacional. Não, mas os 3, eu digo dos 3, quem é que escolhe isso? O Ministério da Educação é nacional. Agora veja, temos estes 3... em todas as escolas. Temos estes 3... Não é isso, eu devo estar muito pouco capaz de me exprimir. Isso é o que a lei prevê. E eu pergunto escolhe-se um desses. E quem é que escolhe? É a escola? É o professor? Não há escolha. Está determinado para um certo... Não é isso, mas quando é que se usa num caso e noutro? O professor pode usar, por exemplo, na classificação de um teste, não é? Pode o professor. Pode, mas em princípio usa. É isso que eu estou a perguntar. Se é o professor, se é a escola. Veja bem, na classificação de um teste, o aluno tem 50%, 0 a 100. O professor pode descodificar que aquela nota é nível 3. Ainda por cima tem que pôr lá um satisfaz. Portanto, são 3 sistemas de avaliação inúteis. Bastava haver um. Agora, além deste sistema de quantitativo, existe um qualitativo. Que é, nós temos que avaliar de forma descritiva o trabalho do aluno, descrever. E depois já há esta parte do satisfaz, não satisfaz, etc., que, vejam bem, no fundo, o quantitativo e o qualitativo anulam-se mutuamente. O quantitativo tem variantes. Para as pessoas perceberem este mundo absurdo, isto precisava, aqui era fundamental um simplex radical. Isto é, antigamente, lá voltamos nós ao antigamente... se eu dissesse assim, fulano tal vale 20 valores, a pessoa podia ser iletrada, podia estar fora do sistema, mas sabia claramente do que é que estávamos a falar em termos de avaliação. O que aconteceu foi, com as reformas todas que se introduziram, desbaratou-se esse símbolo social fortíssimo. O que nós precisamos é de voltar a encontrar um símbolo que resolva isto é, o que se criou foi para disfarçar os resultados, foi para disfarçar as más opções em termos pedagógicos, foi para criar verdadeiras engenharias sociais. No fundo, o que eu estou a dizer é isto. Se eu hoje disser um aluno do 9º ano terminou o 9º ano com 12 valores e um aluno de mestrado terminou o mestrado com 12 valores, independentemente do meu interlocutor saber ou não de que é que estou a falar, do 9º ano ou do mestrado, ele tem de ter na cabeça claro que aquele aluno não é um aluno mau, mas também não é um aluno bom nem é um aluno excelente. Muito bem, doutor Medina, temos 15 minutos para acabar o programa e este é o segundo programa em que o professor Gabriel Mita Ribeiro está connosco. Temos aqui outras questões a colocar, nomeadamente a duração das aulas, não é? Sim, porque também, digamos que nos últimos anos existiram várias alterações a este nível. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, a questão dos currículos. A questão dos currículos é uma das formas, muitas vezes insuspeitas, mas os currículos constituem uma das formas que alimenta estruturalmente a indisciplina. Isto é... Em que medida? Em que medida? Em vez dos currículos ajudarem a estabilizar, a sedimentar, a regular comportamentos, os currículos parece que estão feitos exatamente para desregular. E porquê? A razão principal é que os nossos currículos não têm uma ideia clara do que é uma aula. Exemplos. Um aluno, um dia de aulas normal, entra à primeira hora, tem uma aula de 45 minutos. 45 minutos pressupõe um determinado tipo de regras. A seguir, essa mesma turma tem uma aula de 90 minutos. A aula de 90 minutos pressupõe outro tipo de regras. Sim. A seguir, os alunos voltam a ter uma aula de 45 minutos. Voltam ao primeiro tipo de regras. À tarde podem ter uma aula de 90 minutos e outra de 45. Isto tudo num dia. Agora, dentro da mesma disciplina, imaginem a história, os alunos podem ter, num dia da semana, imaginem, à terça-feira, 45 minutos, o professor diz, hoje a aula é de 45 minutos, as regras são estas e estas. Na quinta-feira, 2 dias depois, com o mesmo professor, a mesma turma e se calhar na mesma sala, vão ter uma aula de 90 minutos. O professor diz, hoje como a aula é de 90 minutos, as regras são estas e estas e estas. Sim. Isto é... E alguém contesta? Eu nem sei se as pessoas pensaram no que estavam a fazer, mas há uma década, pelo menos, ou mais, que isto acontece. Isto é, ao fim de um dia de aulas, ao fim de uma semana de aulas, ao fim de um mês ou de um ano letivo ou de um ciclo inteiro de estudos,
Os alunos não têm nos próprios currículos, na ideia de aula, um ponto de referência que estabilize comportamentos. Nós sabemos que os comportamentos, para serem estáveis, para serem regulados, precisam de ser rotinizados, precisam de referentes estáveis. Os nossos currículos, no fundo, o que estão a produzir é alunos regulados, desregulados, pela forma como... Quem é que estabelece os 45 e os 190? É a escola, é o distrito, é o ministro, é o quê? Por exemplo, para uma disciplina como História, suponho que no nível, imaginem, nono ano ou oitavo ano, há 3 tempos por semana. Há escolas que podem partir em 3 tempos de 45 minutos, há escolas que podem ter um de 45 e outro de 90. Agora, o que acontece é que estes currículos alimentam... Mas não foi isso que eu perguntei. Quem é o diretor, é o conselho, é o professor? Quem é que marca isso? Normalmente, nas escolas, pelo menos pela experiência que eu tenho... Que fazem os horários. São as escolas que fazem os horários e depois não há... Tem a ver com a gestão dos horários e com a questão do... Mas a escola o que é? É um conselho, é o diretor, é um conselho, é um diretor, são assessores, por exemplo, do Conselho Executivo que habitualmente tratam da gestão dos horários nas escolas. E são eles que escolhem? A questão não é só escolher, tem que conjugar com a disponibilidade dos professores, com espaços... Claro que sim. Com espaços disponíveis, com... Quando era 45 não havia ninguém a escolher. Agora há uma coisa e outra. 50... Quem é que escolhe uma coisa e outra? Eu não tenho, nunca participei na escolha de se é 45 ou 90, pode às vezes na reunião do grupo pedir uma opção, mas a verdade é que estes currículos, vejam bem, uma aula, se os alunos têm, por exemplo, uma aula de 90 minutos, depois têm outra, a primeira, a partir dos 60, já é 60 minutos, começa a ser complicado a regular comportamentos. Se tem a outra e depois tem a outra, é impossível regular comportamentos dos alunos nesta situação. Portanto, o que o senhor está a dizer é que 90 minutos é um sério obstáculo para que os alunos estejam com atenção, com dedicação e com atitude nas aulas. Exatamente, os 90 minutos e esta variabilidade de... Ser 45 uma vez, 90 de outra. 45 Não, e provavelmente é difícil fixar a atenção dos alunos com 90 minutos. 90 é difícil, porque isso é daquelas coisas óbvias que é assim. Nós sabemos quase por intuição que a capacidade de concentração média das pessoas é de 15, 20 minutos. A capacidade de trabalho produtivo é de outros 15, 20 minutos. Isto é, a aula efetivamente rentável é uma aula de, vamos supor, de 50 minutos. Quando os professores têm aulas de 90 minutos, uma parte importante dos problemas disciplinares começam a aparecer a partir dos 60 minutos. Isto é, até se nós formos ver o crescimento dos problemas disciplinares nas escolas, vamos perceber que eles cresceram à medida que apareceram as aulas de 90 minutos. Portanto, há uma relação... Mas a fadiga dá disciplina, natural. Portanto, é este modelo de aulas que já se arrasta há muito tempo agravou o problema da indisciplina. E as áreas curriculares não disciplinares? E as áreas curriculares... Como, por exemplo, a área projeto, o estudo acompanhado e a formação cívica... De que forma é que isto também concorre para o problema da indisciplina? Concorre para o problema da indisciplina, porque áreas curriculares não disciplinares, por exemplo, a área de projetos, estudo acompanhado, por aí fora. Isso acabou, não acabou? Acabou, mas ficou a formação cívica. Mas no terceiro ciclo. Acabou o estudo acompanhado e acabou a área de projeto. Agora, o problema destas disciplinas é que, de repente, supôs-se que era possível colocar professores e alunos numa sala de aula para fazerem um projeto abstrato, isto é, uma relação vazia do referente do conhecimento, da transmissão de conhecimentos. E quando se fez isso, criaram-se estas disciplinas que as pessoas... Vamos fazer qualquer coisa. Fazer um bolo, por exemplo. Vamos fazer um projeto, um bolo, o que seja. Isto fez com que, se o símbolo da sala de aula já não era eficaz, com estas disciplinas, de repente, tornou a ser possível na sala de aula, ou aceitável, os alunos conversarem, andarem em pé, até jogarem, até comerem, etc. Isto é, foi de alguma forma trazer o espírito do intervalo para a sala de aula. Isto matou o símbolo da sala de aula enquanto símbolo de conhecimento. Mas não foi só por isso. Agravou a indisciplina porque, de repente, eu fui para o ensino porque gostava de dar história. Como quem foi para o ensino para dar matemática por aí fora. De repente, nós somos colocados numa área curricular não disciplinar para dar uma coisa qualquer. Eu lembro de uma expressão de uma colega minha que dizia qualquer coisa muito sentida: quem me tira a física ou a química tira tudo.
Isto é, estas áreas empurraram os professores, sobrecargaram... Mas o atual ministro eliminou isso, não foi? Sim, agora falar a formação cívica. Então vá lá. Há a formação cívica que também não faz sentido. Não faz como? Porque é assim, formação cívica dá um professor de História no momento em que está a ensinar História. Eu, quando estou a ensinar a democracia grega, eu, quando estou a ensinar a Primeira Guerra Mundial, eu, quando estou a ensinar os direitos humanos, eu estou a dar formação cívica no âmbito da minha disciplina. O professor de matemática, quando tem os alunos quietos e calados para ensinar matemática, está a ensinar